Bom dia! Acho que agora não vai cair não, né? Todos os dias acontece isso. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? E aí? Preparados, preparadas para aquele encontro marcado comigo e com a sua carreira? Se você está lá no grupo do WhatsApp, você já viu que hoje nós vamos conversar sobre seu trabalho. Já tomou sua água hoje? Vou tomar aqui para te dar sede, você lembrar que precisa beber água. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Miriam. Bom dia, Camila. Tudo bom com vocês? Todo mundo de garrafa de água na mão, copo de água na mão, gente. Precisamos estar hidratados. E a música? Porque para pensar em trabalho, pensar em carreira, nós precisamos estar numa vibe boa. Nós vamos conversar muito sobre isso aqui. Hoje é o primeiro dos 21 dias que nós vamos estar juntos e juntas aqui. Bom dia, Lê, tudo bom? Porque nós vamos estar conversando sobre um dos pontos mais importantes da nossa vida, que é a nossa carreira, gente. E hoje nós vamos começar pelo trabalho. Quem já está lá no grupo do WhatsApp já viu, porque eu já coloquei ontem, vai funcionar assim. Todas as noites eu já vou colocar o tema do outro dia. E já tem desafio lá, tá? Isso aqui é para trabalho, lembra? Já falei para vocês. É 50-50. 50% meu, 50% de vocês. Eu estou comprometida com os meus 50% em 100%. E vocês? Ai, ai, ai. Tudo bom, Deinha? Hoje, então, nós vamos conversar sobre o seu trabalho. O objetivo aqui é que a nossa live seja breve. Mas vocês sabem, né, gente? Eu tenho um probleminha de aderbal, falo demais. Mas eu preciso da interação de vocês para que a gente possa realmente tirar todas as dúvidas. E olha, aproveitem essa oportunidade. É um período super propício, nós estamos em novembro, encerrando um ano hiper difícil, porque não há quem diga que 2020 foi um ano tranquilo. Existem pessoas até que prosperaram, mas independente disso, milhares de pessoas morreram. Então existe ainda um cenário de dor, de morte, de perda. Quem não perdeu alguém na família conhece alguém que perdeu. Ainda vive aí sob a suspeita do medo, de uma série de coisas, né? Às vezes você não perdeu na família, mas perdeu alguém que você gosta muito, viu outras pessoas sofrendo. Então não tem como dizer que 2020 foi um ano próspero, um ano normal. Foi um ano realmente de muitos desafios. E agora a gente está em outubro, a vida segue, né, gente? É isso que a gente tem que ter clareza. Então quando as coisas derem errado, respira fundo. Tome uma água e só volta. Volta e segue em frente, tá? E aí eu quero realmente estar com você. Tomar mais água aqui para te dar vontade de beber água. Porque a água é assim, né? A gente vê alguém bebendo, dá sede. É igual bocejar. Bocejou, todo mundo boceja junto. Então a gente precisa realmente entender. Nós estamos em outubro, é um mês muito propício para a gente começar a dar uma olhada, né? Como é que ficou a nossa vida? E a área que eu escolhi foi fazer isso a partir da carreira. Bom dia, Mandinha, bom dia, Ive. Por que a carreira? Lembrando que meu trabalho, né? A maioria dos coaches, na verdade, quem trabalha com desenvolvimento humano, bem-vinda, Alessandra, bem-vinda, Rose, tudo bom com vocês? Trabalha com áreas, né? Com as áreas da vida. A gente vai fazer uma atividade sobre isso. Mas a gente trabalha aqui... Bom dia, Adri, tudo bom? Eu escolhi a área carreira, gente, como uma alavanca. Por quê? Porque nós não conseguiríamos fazer em um mês juntas aqui uma análise de todas as áreas. E por que carreira? Carreira porque é o meu nicho, né? Eu trabalho muito com a questão de carreira e porque também eu acredito que a carreira ocupa muito tempo da nossa vida. E existem estudos que mostram, né, que de 60% a 70% da nossa vida está envolvida com carreira. Então nós vamos construir aqui durante 21 dias, metodologicamente, um olhar
para a sua carreira. Então, assim, é um raio-x que você vai fazer para que a gente possa, em novembro, no planejamento, porque em novembro nós vamos trabalhar o planejamento de 2021, a gente possa construir um 2021 de fato, onde as coisas vão acontecer o mais próximo do seu desejo possível. Por que eu digo isso, gente? Ninguém contava com uma pandemia em 2020, não é verdade? Mas quem não viveu no improviso conseguiu se movimentar, conseguiu avançar. E hoje nós vamos começar aqui, já sabem de todas as recomendações, caneta, papel na mão, ambiente específico, coloca lá, reserva seus 30 minutos e bora! Hoje nós vamos começar com o seu trabalho. E aí eu quero fazer 2 combinados com vocês. Primeiro, 50-50. Compartilhem, façam prints, compartilhem nos stories de vocês e eu vou sempre replicar. Gostei de ver muitas pessoas novas chegando e isso já é um movimento que vocês estão fazendo junto comigo. Vamos trazer mais gente para esse movimento, gente. Guarda isso, gente satisfeita não enche o saco. Quanto mais gente feliz a gente tiver à nossa volta, melhor. E outra coisa, é muito triste você se deparar com alguém que não está feliz onde está trabalhando. Eu vivi muito isso quando eu voltei de Rondônia. Assim, eu me deparei com amigas que trabalhavam assim, tão doentes, afastadas da atividade que faziam, muitas com problemas emocionais, sabe? Hiper acima do peso, porque a saúde tá, ó, em frangalhos. Por quê? Porque viveu ali e não conseguiu ver perspectiva. A gente vai falar um pouco disso hoje. Então, hora do print. Vamos fazer logo no começo, porque depois que eu começo a falar, gente, eu nunca mais paro. Deixa eu desativar os comentários aqui rapidinho. 1, 2, 3 e... Pronto? Ótimo. Vamos lá então. Hoje, já vou colocar aqui o nosso comentário. Hoje o tema é o seu trabalho. E aí? Você sabe exatamente qual é o seu trabalho? Quando eu pergunto isso pra vocês, o que vem à mente, hein, gente? Qual que é o seu trabalho? Quem arrisca? Uma pessoa aí. Qual que é o seu trabalho? Qual que é o meu trabalho? Vocês sabem exatamente o que é isso? Ou convencionalmente a gente aprendeu que trabalho é o quê, na verdade? E ontem eu até coloquei lá no nosso material lá do grupo do WhatsApp, né? A parte de ontem, que Einstein coloca que o único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. É o único lugar. Então por aí já fica uma dica para nós, não é? Nosso trabalho, na verdade, olha só como é que tá no dicionário, tá? Trabalho é o conjunto, eita Mara, é o conjunto de atividades realizadas, é o esforço feito por indivíduos com um objetivo de atingir uma meta através das suas entregas. É um conjunto de atividades que nós realizamos. Quando é que nós começamos a realizar um conjunto de atividades, gente? Nós começamos, ó, lá atrás, quando nossos pais ensinam que a gente precisa pendurar a toalha, ou quando nós aprendemos que precisamos guardar os brinquedos, ou quando nós precisamos dar conta das coisas da escola. Isso tudo já é trabalho. Ah, Patrícia, mas trabalho não é só quando a gente tira a carteira de trabalho? Não, isso é emprego. A gente vai falar disso. Trabalho são as atividades que nós realizamos com uma meta a partir de algumas entregas. E o que são essas entregas? São os resultados em cima das atividades que nós realizamos. Só que isso a gente vai construindo esse trabalho, ele vai tomando conta da nossa vida desde muito cedo. Então, desde muito cedo, a gente fica envolvido com essas atividades que nós precisamos realizar e com isso a gente acaba entrando um pouco no piloto automático, que a gente vai conversar mais amanhã, quando for falar de carreira. Mas já é importante a gente entender que se nós não cuidarmos, por serem atividades que a gente realiza com muita intensidade, porque isso é trabalho, todas as atividades que a gente realiza, que a gente precisa e tem uma meta, e que a gente vai, essa meta é mensurada por uma entrega, ou várias entregas, isso vai consumir de você a sua energia. E geralmente, a meta que a gente estabelece para o trabalho, ela tem relação com a nossa família, com o nosso sucesso, com o nosso status,
com a nossa sobrevivência e até mesmo com a nossa realização. Percebem, gente, como que estar envolvido dentro da nossa carreira traz uma gama de coisas juntas e que quando isso não está sendo bom, quando a gente tem um problema na nossa carreira, quando a gente está com uma dúvida, com uma insegurança, isso repercute em todas as áreas da vida. Isso vai repercutir nas outras áreas. Esses dias eu estava atendendo um cliente, ele me procurou porque ele quer fazer concurso público, recém-casado, e a esposa dele, e ele não consegue focar no trabalho, no estudo. Ele quer fazer, olha bem, ele quer fazer concurso público, ele trabalha, hoje ele está trabalhando, ele tem um emprego numa empresa grande, mas ele quer fazer concurso público para a Polícia Federal. Para isso, o que ele precisa fazer? Estudar. Ele precisa se preparar. E nem é só sentar e estudar, ele precisa se preparar, inclusive, fisicamente. Porque tem lá o teste de aptidão física, né, que é feito. E aí, o que acontece? Como ele é recém-casado, a esposa não entende, a esposa quer atenção, a esposa quer viver a vida, né, de namoro anterior. Só que o trabalho, olha que a gente ainda não está falando de carreira, o trabalho precisa ser negociado dentro da nossa casa. Nossa família precisa estar envolvida com as nossas atividades laborais. Isso não quer dizer que você vai falar de tudo que acontece no seu trabalho dentro da sua casa. Mas eles precisam entender o que é que você faz, de onde vem o seu dinheiro, por que às vezes você precisa ficar trancado num quarto fazendo um relatório, o que te leva às vezes a chegar mais tarde em casa, por que às vezes você está mais enfurecido, menos enfurecido, mais satisfeito, menos insatisfeito, por que você precisa participar das festas e de encerramentos, né? Porque às vezes você precisa estar no telefone com uma pessoa do seu trabalho enquanto você já está em casa. A família, ela precisa estar inteirada com relação a essa questão do trabalho. Sabem por quê? O trabalho é apenas um papel social que nós realizamos. Ele é um dos. O que é papel social? Todos nós representamos vários papéis. Um papel social é a forma que a gente atua diante de um grupo de pessoas e diante de algumas situações. Então, por exemplo, eu, Patrícia, eu tenho o meu papel de filha, o meu papel de mãe, o meu papel de avó, o meu papel de pedagoga, o meu papel de palestrante, o meu papel de vizinha. Então, são as diferentes formas em que nós atuamos nos nossos grupos. E o trabalho é apenas um. Só que o que a gente aprende, em especial aqui no nosso país? Que trabalho é o nosso papel mais importante. E por que nós consideramos também que ele é importante? Por que eu digo nosso país, né, gente? Nosso país traz lá atrás um ranço com relação ao trabalho de escravidão, de exploração. E essa visão mesmo de... Isso aí, aqui no Brasil, tem muito essa questão da exploração, desde a colonização, e da escravidão, desde a questão lá que quando se trouxeram os índios, né, e os próprios os índios, trouxeram os negros e os próprios índios também foram escravizados. E até os portugueses que vieram para cá também vieram numa situação também de exploração. Então nós temos isso lá atrás no DNA da construção do nosso país, que fica no nosso inconsciente, tá? Não se iludam. Isso vai sendo passado de modo sutil, é o que na educação a gente chama de currículo oculto. Né? Aquilo que vai sendo passado na matriz que a gente traz, porque nossa composição de papéis ela é formada por fatores genéticos, fatores de telecine, né? E os fatores que a gente traz da nossa ancestralidade. Então, isso fica embutido na nossa cabeça. E além disso, a própria Revolução Industrial trouxe para nós um sentimento de trabalho, de bater cartão de ponto, de trabalhar, produzir. Lembram do filme do Chaplin? Aquele que ele aperta, tempos modernos? Aquilo dali fica no nosso inconsciente. E às vezes, quando o nosso trabalho nos dá prazer, a gente fica até meio assim, com uma culpa, sabe? Tipo assim, mas tá sendo muito fácil. Por quê? Porque a gente trouxe embutido para nós que trabalho tem que ser pesaroso, doloroso, cansativo, né? Tem que ter estresse, senão isso não tem valor. E não é assim que as coisas acontecem.
Então, o que eu quero trazer para vocês é para vocês hoje já irem refletindo o que vocês pensam com relação ao trabalho de vocês, não é carreira, tá? Com relação ao seu trabalho. O que é o trabalho? São as atividades que você realiza com busca de uma meta a partir das suas entregas. É de uma forma bem geral. O quanto você está satisfeito realmente com o trabalho que você exerce hoje. Bem-vinda, Adri. Tudo bom? E aí uma coisa que a gente precisa entender, como nós escolhemos. Porque olha só, eu disse que trabalho é algo que a gente faz desde muito pequeno. Então hoje, por exemplo, a minha neta Alicia trabalha. Quando que ela trabalha? Quando ela tem que guardar os brinquedos, né? Quando a mãe dela pede para ela fazer alguma coisa e ela vai lá buscar. Ah, busca tal coisa para mim. Quando ela mesma vai lá e joga a fraldinha dela lá no cesto de lixo. Então isso tudo é trabalho. Ela tem uma atividade que ela tem uma meta de entrega, ok? Isso é trabalho. Todo mundo entendeu o conceito de trabalho. A gente precisa alinhar esses conceitos para depois a gente entrar nas partes mais profundas. São 21 dias, né, gente? E aí o que acontece? Como nós escolhemos o trabalho que nós estamos hoje? Eu gosto muito da teoria do Chay, que é um psicólogo que coloca o seguinte: nós geralmente escolhemos o nosso trabalho a partir de 3 P's. Nós escolhemos o nosso trabalho através da influência dos nossos pais, através da influência dos nossos professores e através da influência do nosso patrão. Guarda isso, através dos nossos 3 P's. Patrícia, mas e depois, quando a gente envelhece? Por que a gente continua escolhendo pelos nossos pais? Porque se a gente não escolhe pelos nossos pais, a gente também escolhe pelos nossos filhos. Pais envolvem aí toda a nossa família. Então, geralmente, busquem lá na memória de vocês, porque vocês fazem o que fazem hoje. Como você escolheu o seu trabalho? Como você escolheu a atividade que você ia realizar e que você iria ter uma entrega, uma meta? Ah, mas minha mãe não é... Por exemplo, a minha mãe é enfermeira. Eu fui pedagoga. Mas às vezes não é porque você vai se espelhar na mesma profissão que a sua mãe, mas pela influência dos seus pais. Então é influência. Geralmente são esses 3 P's: pais, professores e patrão. Tá? E aí é importante a gente ter essa clareza. Bom dia, Ju, bem-vinda. Porque, gente, às vezes você está... Por exemplo, eu fiz parte de uma equipe recente que eu estava home office. Tô indo, depois eu assisto, apesar de estar amando começar o dia com você. Ah, eu também, Dri, muito bom ter você por aqui, tá? Depois se bota lá e vai ouvindo. Beijo, bom trabalho. Olha bem como é que é importante a gente entender a questão do nosso trabalho, né? Eu trabalho da questão desses 3 P's. Eu trabalhei, o último trabalho meu que foi em Rondônia, né? Eu vou falar muito dele por aqui, porque ele é o mais recente. E lá a gente passou por 3 chefes no período que eu estive lá. Quem me levou para lá foi a Giovane Fares. Então, a Giovane, eu fiquei alinhada realmente à gestão dela. Inclusive, eu fui selecionada por ela a partir do que realmente ela entendia que deveria ser a minha função. Bem-vinda, Elaine, bem-vinda, Elas Esmalteria. Ela Esmalteria de Rolim? Agora eu fiquei na dúvida, será que é? E aí, o que ela... Então, eu passei pela gestão dela. Depois, eu passei pela outra gestão da Elizabeth Urban, que tinha um perfil completamente diferente da Giovane. Totalmente diferente. Amy, bem-vinda! E aí, depois, finalmente, eu passei pela gestão do Valério, que também era diferente de um e era diferente da outra. E aí, o que acontece? Algumas pessoas, nessas transições, elas não conseguiram rodar. Elas se perderam. Por quê? Pela influência que elas tinham do patrão. Então, quem tinha uma... Ai, que linda! Bem-vinda, minha querida! Tá tudo bem por aí? E aí, como é que tá a questão aí da nutrição? Terminou? Parou tudo agora, né? Vocês estão fazendo online também. Olha, Rolim de Moura na live, bem-vindos! Então, gente, uma coisa que é importante a gente entender é que quando a gente só está no trabalho por influência do patrão, se o patrão troca, a gente se perde. E aí fica aquela frase que eu sempre digo aqui para vocês: a sua identidade é maior do que a sua carreira. Quem é você quando você está trabalhando? Nós nunca podemos nos perder da nossa identidade. Sabe por quê? O nosso trabalho,
Eu tenho aqui, lógico que eu anotei, né, gente? Como boa pedagoga, eu anotei aqui os pontos que eu não posso perder para vocês. O nosso trabalho, na verdade, ele é o fruto de um futuro desejável. Nós trabalhamos porque a gente quer alcançar alguma coisa. Lembra que é um conjunto de atividades para uma meta? Todos nós trabalhamos porque queremos alcançar alguma coisa. Ninguém trabalha só pelo hobby. Se não for por alcançar alguma coisa, é hobby. E nós estamos falando de trabalho. Então, nós estamos trabalhando para quê? Esse é o nosso pensamento. Por que eu trabalho? Para que eu trabalho? O que me move dentro realmente desse meu trabalho? E, gente, essa questão da gente se mover... Eu, por exemplo, eu estou trabalhando aqui para quê? Por quê? Hoje mesmo de manhã, né, enquanto eu preparava o meu café, eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei assim... eu conheci uma pessoa que... E aí, no meio da conversa, ele pegou e falou assim para mim, não vejo a hora de aposentar. Eu falei, mas você quer aposentar para quê? Ele olhou assim para mim, assustado, sabe? Pra quê? Eu fiquei pensando, pra que uma pessoa quer aposentar? Cara, cheio de saúde, né? Cheio de sonho, cheio de coisas. Gente, eu tenho um sonho que eu vou realizar aos 80 anos. Se Deus permitir, obviamente. E esse sonho eu quero com 80 anos. Pensem, você tem que sonhar. E aí, pra ter esse sonho, você usa o quê? Eu tô utilizando o meu trabalho para isso. Então, o nosso trabalho, ele tem que ser, sabe, aquilo que te move, que te impulsiona para um futuro desejável. E esse futuro, na verdade, ele tem que estar alinhado com... Eu me pergunto muito isso, adoro o que faço, mas o que me move? Aí, Michele, primeiras coisas que a gente precisa pensar. Fica no desafio que a gente vai ter uma parte que vai tratar exatamente disso. Nosso trabalho, ele tem que ser alinhado com o futuro que eu desejo. E esse futuro, ele tem que estar alinhado com o quê? Meus valores. Amanda e Sabrina. Meus valores, meus princípios, minha missão, meu propósito. E o que é propósito, gente? Hoje em dia fala-se muito de propósito, parecendo que a gente tem que ir lá pro Himalaia, sentar com um perninho de índio para poder descobrir o propósito. Propósito é realmente onde eu me realizo. Então, eu preciso que o meu trabalho e a minha carreira estejam alinhados com isso. E quando isso não acontece, a gente adoece. Só que aqui tem um parêntese que vem antes disso, que às vezes a gente culpa muito o trabalho. Mas, na verdade, o que acontece? Nós não sabemos quais são os nossos valores, nós não sabemos quais são os nossos princípios. Vivencio isso diariamente. Também não me vejo aposentada. Amo o que eu faço. Então, nossa, não, mas você que trabalha com isso, né, Lê? Eu fico imaginando, as pessoas ficam secas para a questão de aposentar. E depois aposenta, olha para um lado, olha para o outro. Sabe assim, com todo respeito, mas sabe assim aquela cena que a gente vê quando o cachorro corre atrás do carro. Aí o carro para, o cachorro... Olha, não sabe o que fazer. Por quê? Porque permitiu que o trabalho fosse maior do que a identidade. Então, para a gente entender o nosso trabalho, a gente precisa estar alinhado com os nossos valores, com os nossos princípios, com a nossa missão, com o nosso propósito, com as nossas âncoras de carreira, com quem eu sou, a minha identidade pessoal, a minha identidade profissional. Eu preciso desse alinhamento. Como eu construo isso, Patrícia? Gente, não tem mistério. Não tem mistério, mas também assim, não é um caminho, não é atalho. É autoconhecimento. Participando de momentos como esses, eu garanto que ao longo desses 21 dias eu vou trazer para você aqui gratuitamente conteúdos que vão fazer muitas chaves virarem. Vão fazer com que você se perceba se está ou não alinhado com isso. Porque às vezes a gente se queixa do trabalho, mas o problema está na gente. Às vezes a gente se queixa com relação ao nosso chefe, mas nem eu sei o que eu quero. Nem eu tô ligada exatamente no quem eu sou. E para isso, né, pra gente poder finalizar aqui hoje a questão do seu trabalho, e eu quero que vocês pensem nessas reflexões que eu trouxe, alinhado com o material que já está lá no WhatsApp, tá? Vamos conversar um pouco sobre o significado do trabalho. Tem que ter um significado, gente. O que é um significado? É um motivo. Significado é isso. Qual é o significado de trabalho para você?
Existem 4 significados de trabalho que Chay coloca, porque tudo isso que eu estou trazendo para vocês hoje é fruto até do trabalho que eu tive junto ao grupo de atitude emocional com a Zora Viana. Então, quando a gente pensa, e lá a gente trabalha muito pautado na questão do psicodrama, tem um alinhamento muito psicológico também, e aí nesse caso a gente está trazendo aqui um autor que é o Chay, que traz muito dessa questão de visão de carreira, visão realmente de trabalho. Então ele traz que existem quatro significados para trabalho. O primeiro deles é o emprego. Gente, não tem bonito e não tem feio. Por favor, nada de automutilação aqui, autopunição, hein? Não é um só também não, tá? A gente precisa entender, porque quando a gente põe pro consciente, as coisas resolvem. O primeiro significado é o emprego. O que é um significado de trabalho? Quando eu tenho significado de trabalho como emprego. Para mim, trabalho é troca. Eu vou lá, faço o que eu tenho para fazer, no final do mês eu recebo o meu dinheiro. É isso, é troca do que eu faço, do meu esforço, pelo que eu recebo. É financeiro. Eu vou lá, faço um trabalho e recebo um dinheiro. Em algumas situações, eu faço trabalhos que são emprego. Não precisa ser um trabalho vinculado a uma carteira de trabalho, a um contrato trabalhista formalizado, tá? Isso pode acontecer de uma forma até informal. Eu faço tal coisa, alguém me paga. Eu, Patrícia, por exemplo, tenho, dentre as várias coisas que eu faço pela internet, eu faço um trabalho de ghostwriter. O que é isso? Eu trabalho como escritora fantasma. A tradução é isso. Então, eu ajudo as pessoas que querem escrever livros, eu ajudo isso sem aparecer. Então, as pessoas me mandam vídeos, me mandam áudios, eu faço transcrições. E aí, quando eu entrego isso, as pessoas me pagam. Isso é um trabalho onde, pra mim, qual é a minha relação com isso? É só emprego. Eu entrego alguma coisa, a pessoa me entrega um dinheiro, ok? E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque eu exerço várias outras funções. E eu me sinto realizada nisso com relação a isso. É uma coisa que eu gosto, eu não pego qualquer livro, eu pego livro que tem a ver com coisas que eu gosto de ler. Então, é uma forma que eu encontrei até de vincular, conhecer outras coisas também, não ficar tão bitolado. Esse emprego, quando você vai lá e trabalha só para receber o final do mês. E aí você começa a ver dentro do grupo que você trabalha, quem trabalha só pelo emprego e quem trabalha com outros significados. Porque às vezes você tem um liderado que trabalha só, gente, com esse significado de emprego. É aquela pessoa que entra, ele é pontualíssimo. Ele entra às 7, ele sai às 5, ele faz as entregas dele direitinho, mas ele não é aquela pessoa que vai te dar um algo a mais. Não vai, porque para ele trabalho é só emprego. Gente, tá tudo bem. A regra é essa. E a gente precisa entender isso também dos nossos liderados. É o que um líder quer? Não, não é. Eu já fui líder e eu nunca gostei de quem tivesse só... Nossa, pra mim, principalmente porque não era alinhado com o meu. Isso me deixava assim, pô, mas pra que fazer só isso? Mas é o dele. Isso tem fases, tá? Há momentos que a pessoa realmente trabalha por esse motivo. E outros momentos mudam. E como eu falei, há algumas funções que você faz assim e outras não. O segundo significado de trabalho é carreira. Carreira é o que a gente vai conversar amanhã sobre a sua carreira. Carreira é um algo a mais. Quem trabalha motivado pelo significado de trabalho como carreira, quer ter reconhecimento, quer ter sucesso. É aquela pessoa que começou como estagiário e quer sonhar em ser o presidente da empresa. É aquela pessoa que tem aquela ambição de estudar mais, de crescer, quer ser reconhecido, quer ter sucesso. E esse reconhecimento nem sempre é vindo com relação à questão salarial. E aí também tem o outro lado, né? O que acontece? A pessoa, às vezes, ela trabalha pelo reconhecimento, e isso para ela é um ponto importante, só que aí, quando ela se dá conta, ela não está honrando a lei universal do dar e receber. Aí ela dá mais, recebe menos, gera uma insatisfação também. Porque se você está, por exemplo, numa função onde você não tem como crescer, e essa questão da carreira é um significado importante para você, é o que te move, é a sua energia, né? Aquilo que te impulsiona, com o tempo você começa a se sentir frustrado. Por quê? Porque você não vai ter mais reconhecimento. Você não tem mais para onde crescer. E aí, você tem que enfiar a viola no saco e procurar outro, gente. É fácil? Não é. Não é fácil você buscar outra carreira, você querer outras coisas, você querer mudar onde você está, romper com a zona de conforto. Não é fácil, mas é possível.
de forma planejada, de forma articulada, em alguns momentos monitorada, buscando alguma pessoa. Sério, Vini, sem internet, mas depois vai ficar gravado, fica tranquilo. É importante a gente entender que se a gente tem isso como significado e você está num lugar onde você não tem mais esse contentamento, que é de crescer, de ter reconhecimento, com o tempo você perde a motivação para agir, tá? Terceiro significado de trabalho é a vocação. E aí aqui eu peço para vocês, com todo respeito, que tirem a questão de vocação para o nosso conceito religioso. Nós construímos um conceito religioso de que Madre Teresa de Calcutá era uma pessoa vocacionada, né? Que a pessoa faz ali, é aquela pessoa que está desprovida de remuneração. Não é. Gente, primeiro ponto, tá? Todos eles, trabalho tem que ter remuneração. Senão ele não é trabalho, ele é hobby. E quando a gente entende isso, por quê? Porque senão há uma disfunção da lei universal do dar e receber. Então eu dou a minha energia, eu preciso receber por ela. E a moeda de troca é o dinheiro. Dinheiro é energia. Isso precisa acontecer, não tem problema nenhum em cobrar, não tem problema nenhum em você realmente querer um reconhecimento financeiro, uma gratificação, uma ajuda de custo. E aí vai depender da regra de onde você está. Mas isso é lícito. Isso é correto, isso é legal, tá? Então a questão vocacionada não tem nada a ver de você fazer gratuitamente, inteiramente, dormir na madeira, não é isso que a gente está falando aqui. Significado de trabalho, como vocação, é quando a pessoa faz porque ela gosta, ela está vocacionada para aquilo. O olho da pessoa brilha quando ela fala daquilo. Ela se sente realizada naquilo. Sabe aquilo que é dar aquela adrenalina gostosa? Que você pensa assim, gente, veja a hora de chegar o dia de trabalhar. Patrícia, tem muito tempo que eu não sinto isso. Avalie se você não está trabalhando por conta de algumas dessas funções. Se o seu significado está destoando, entendeu? Então, quando você está trabalhando vocacionado, você está realmente fazendo aquilo de uma forma leve. Essa é a palavra quando você está trabalhando vocacionado. É leve, é tranquilo, não é pesado. E você começa a aprender de uma forma tão natural. Aquilo faz parte de você, do seu modelo mental. Você busca aprender coisas relacionadas com aquilo. Porque você está direcionado, vocacionado, ok? E o quarto e último significado de trabalho é a realização. E é isso que a maioria de nós procura, gente. Porque quando você está trabalhando com a questão de estar trabalhando com significado de realização, você sabe que você é uma peça que faz diferença. Você não é aquela pessoa que faz diferença porque você é tão centralizador que quando você tira férias ninguém consegue trabalhar. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas você é aquela pessoa que você faz diferença na vida de quem está junto com você. Você faz diferença na composição daquela equipe. Você percebe que você é peça importante daquela engrenagem. E aí você se sente realizado, porque você se vê dentro daquela entrega. Pode ser qualquer função que você tenha, mas você se sente realizado porque você sabe que o que você sabe, o que você tem, contribuiu realmente para aquela evolução, para que aquelas coisas acontecessem, para aquela sua entrega. Ok? Tarefa, desafio 1. Temos 3 perguntas lá no grupo do WhatsApp, no arquivo que eu encaminhei. E aí vocês vão, a partir disso que a gente conversou, a partir do texto que tá lá, do que temos lá. Ei, Beth, tudo bom, minha querida? Vocês vão responder de modo reflexivo aquelas perguntas direcionadas para isso. Vou dar um spoilerzinho aqui, tá aberto? Então vou ler aqui para vocês quais são as perguntas que vocês vão responder. São 2, na verdade. Primeira é: qual é o significado de trabalho para você hoje? Fiz minha meta ridícula, que não é tão ridícula assim. Acordei às 5h40 e 1, 2, 3. Levantei e fiz. É isso que eu tô falando, gente. É 1, 2, 3, levanta e faz. Muito bem. Isso aí mesmo, Amanda. Então, uma coisa que a gente precisa... Gente, tem coisa que a gente inventa minhoca na cabeça da gente. Não tem jeito. Tem coisa que é 1, 2, 3, levanta e vai. Não tem jeito.
E aí a atividade de vocês é responder essas duas perguntas. Dos 4 significados de trabalho que eu coloquei, e a partir dessa reflexão que nós fizemos aqui, qual é o seu significado de trabalho hoje? Patrícia, pode repetir? Pode. Pode ser mais de um? Pode. Você pode observar. E aí você vai ver. Porque às vezes, gente, o que tá te travando é porque o seu significado de trabalho hoje é emprego. E aí você está ali relacionado com emprego, você sente que você quer mais e que você está transitando aí para uma realização. E ser só emprego não te atende. O trabalho que você está hoje é só emprego. A pessoa já deixou claro para você que é só emprego. E isso não te deixa realizado. Ou, de repente, você tem a questão lá da carreira. O seu significado de trabalho é carreira. Não, eu quero sucesso, eu quero ser reconhecido, eu quero ser valorizado. Mas o seu contrato de trabalho só te permite ter como emprego. Então, o que você precisa fazer? Rever. E a segunda questão é, no que esse significado, é essa segunda reflexão que eu fiz aqui, no que esse significado hoje te ajuda ou te atrapalha em relação a ter sucesso na sua carreira. Ok? Então, essa é a atividade de hoje. Hoje à noite eu já posto a atividade de amanhã. Compartilhem, marquem, mandem essa live para as pessoas que precisam ouvir tudo isso e que estão no momento de refletir sobre a sua carreira, sobre quem de fato elas são, para que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas, tá bom? Hoje à noite eu coloco, amanhã já vou dar o spoiler, amanhã nós vamos conversar sobre a sua carreira. Qual é a diferença entre trabalho e carreira? Vamos finalizar isso amanhã, para que a gente possa de fato entender o que faz, por que é diferente, por que a gente precisa entender sobre a construção da nossa carreira. Tá bom? Ó, beijo grande para vocês, excepcional dia. Qualquer coisa, podem colocar lá no grupo do WhatsApp, que a nossa interação vai acontecer por lá, ou mesmo no comentário dessas lives. Coloquem aí que eu vou estar dando atenção específica para vocês em algum momento do meu dia para isso, para que a gente possa conversar. Teve dúvida, gente, não fica com a dúvida. Compartilha. Vamos compartilhar, vamos crescer. Aproveitem esse momento, gente. Esse desafio gratuito aqui vai virar chave, tenho certeza. Tá bom? Ó, beijo grande pra vocês. Excepcional dia. A gente se vê em algum momento por aí. E lá no grupo, coloquem lá para que a gente possa compartilhar. Meninas, hoje tem mentoria às 8 horas. Não se esqueçam, baixem o Google Meet quem ainda não tem, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus.